Na apostila que eu vou deixar à disposição para os irmãos na área do aluno, e para você que é aluno do seminário presencial, você tem em mãos, nós temos aqui na página de número 2, um esboço homilético do texto, que diz: uns dizem João Batista, na letra A. Você vai observar logo na letra A da sua apostila. Uns dizem João Batista. Então, por que João Batista? Porque Jesus era confundido com João Batista. Quais eram as características do ministério de Jesus que eram iguais às características do ministério de João Batista? O porquê o povo pensava isso? Se João Batista já havia morrido, João Batista estava morto, como o povo dizia ser Jesus, João Batista? Essas perguntas nos saltam à mente quando estudamos aqui o verso de número 14. Em Mateus capítulo 3, do verso 1 a 3, a Escritura nos diz que João Batista era o precursor, era aquele que viria preparar o caminho para o Senhor, como diz o livro do profeta Isaías. Ele vinha preparar o caminho do Senhor. E quando João Batista foi perguntado se ele era o Messias, ele disse explicitamente que não. E quando Jesus se apresentou a João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele segui. E disse a Jesus: tu vens a mim? Sendo que eu é que deveria ir ao Senhor. Eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. E Jesus disse: faça isso, porque convém que se cumpra a Escritura. Então a questão aqui sobre a vinda do Messias, ela deve ser entendida de acordo com o contexto da esperança dos hebreus. Pense que você é um judeu e você vive nesta época, por volta do ano 30, 32, desde o nascimento de Jesus, e você é um trabalhador, talvez até na mesma função que o Senhor Jesus, carpinteiro, ou você trabalha como construtor em alguma das grandes obras feitas pelos romanos. Seja qual for o seu serviço, você, por certo, era uma pessoa que passava grandes dificuldades em Jerusalém por ser judeu, porque o mundo aqui era dominado por Roma. Então, a esperança dos judeus, quando eles na sinagoga no sábado, ou em Jerusalém no templo no sábado, era a vinda do Messias prometido. Porque, segundo o profeta Isaías, ele viria salvar o seu povo da escravidão, do jugo e da imposição. Ele levaria de novo Israel à sua posição de destaque, de liberdade. Ele reestabeleceria o reino de Davi e dessa vez seria eterno. Então, essa é a esperança que alimentava o coração dos judeus diante de crises endêmicas, crises sistêmicas, tanto na questão financeira, social, que lhes eram impostas. E agora,
vem João Batista pregando nos desertos o arrependimento, porque o Messias prometido estava às portas. O machado estava posto à raiz das árvores. Ou seja, o juízo final está próximo. Porque a vinda do Messias também, segundo a pregação de João Batista e dos profetas, era o início cronológico do final dos tempos. Então, muitos judeus estavam aceitando esta palavra, recebendo esta palavra e sendo batizados. E isso causou grande inveja, ciúme e indignação da parte dos saduceus e dos fariseus, que enviavam pessoas para perguntar a João se ele era o Messias. E ele dizia que não era o Messias. Agora, se ele disse que não era o Messias, se ele apontou para Jesus como o Messias, por que ainda entre o povo alguns diziam que Jesus era João Batista, se João Batista estava morto? Aí entra a doutrina dos herodianos. Muitos judeus seguiam o pensamento de Herodes, o construtor. E Herodes, ele pensava de acordo com uma vertente mística judaica que dizia que a alma de uma pessoa poderia transmigrar-se para o corpo de outra pessoa. E essa doutrina da transmigração da alma era crida por muitas pessoas, por isso eles eram chamados de herodianos. E esses judeus herodianos, que seguiam o misticismo judaico antigo, eles acreditavam que quando João Batista foi decapitado, a alma dele havia transmigrado para o corpo de Jesus o Nazareno, e ali ele estava vivendo novamente. Então ele expulsava a alma da pessoa do seu corpo e vivia no corpo daquela pessoa novamente. Essa era uma ideia de doutrina da transmigração da alma, que ainda hoje alguns magos, e alguns místicos que trabalham com magia negra fazem o que chamam de troca de cabeças. E aí a alma daquela pessoa passa a viver no corpo da outra pessoa. Às vezes, na troca de cabeças, aquela doença que está numa pessoa passa para outra pessoa. Para você ver como é antiga essa doutrina mística. E isso influenciou as pessoas. Uns dizem João Batista porque os herodianos pregavam a doutrina da transmigração da alma. Outros diziam que Jesus era semelhante a João Batista, ou seja, Jesus era também um profeta que prepararia o caminho para a chegada do Messias. Mas essas pessoas não confessavam Jesus como o ungido prometido. Outros diziam Elias. Em Malaquias, capítulo 4, do versículo 5 a 6, nós temos a confissão de que no dia do Senhor, o grande dia do Senhor, ele enviaria antes o profeta Elias. E as pessoas interpretavam literalmente, eles acreditavam nessa possibilidade de Deus enviar do céu o profeta Elias, porque o profeta Elias ele subiu ao céu numa carruagem de fogo. Então, da mesma forma que ele subiu, ele desceria de forma gloriosa para preparar o caminho do povo judeu para a vinda do Messias. Então eles diziam que Jesus era esse profetizado por Malaquias
no capítulo 4, do verso 5 a 6. Alguns judeus entendiam que não era Elias literalmente, mas alguém com um ministério semelhante ao do profeta Elias. E como o ministério de Jesus era marcado por milagres, prodígios e maravilhas, e ele falava como que tendo autoridade, muitos viam a semelhança da pregação de Jesus como a pregação do profeta Elias, e até o próprio Jesus chegou a dizer: Elias já veio e virá outra vez. Então, esse Elias prometido no capítulo 4, versículos 5 e 6, é justamente João Batista. Aquele que tem um ministério semelhante ao do profeta Elias, apesar de não ter feito nenhum milagre, o Senhor diz que é João Batista. E ele ainda afirma que nenhum profeta nascido de mulher foi como João Batista. Ele foi maior do que Isaías, ele foi maior do que Moisés, ele foi maior que todos os profetas, mas ele diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, pelo fato de terem chegado ao conhecimento de quem é o Filho do Homem. Por isso, esse conhecimento, esse novo nascimento, faz dessa pessoa maior do que os profetas que confiavam na promessa e nós desfrutamos do cumprimento dela. Outros dizem Jeremias. Jeremias é interessante que nós temos que recorrer ao livro não canônico, chamado apócrifo por alguns, a um livro que é verdadeiramente histórico, mas não é inspirado por Deus, que é o livro de 2 Macabeus, que está para você que tem na sua casa um volume da tradução Figueiredo, da Igreja Católica, né? E você que tem a Bíblia já com os 7 livros a mais, você encontra este livro de Macabeus, que foi escrito no período de 400 anos do que a gente chama de silêncio profético, e fala que Jeremias escondeu a arca numa caverna. Ele vendeu o campo, esconde a arca numa caverna e vai embora. Aí os seus discípulos vão até a caverna e não encontram a arca. Aí vão até a Jeremias e falam: Jeremias, onde está a arca do Senhor? Ele diz: a arca pertence aos oráculos de Deus. Então o povo considerava esta palavra uma palavra profética. Então eles imaginavam que Jesus poderia ser Elias ou poderia ser Jeremias, no caso de Macabeus, vindo restabelecer o reino de Deus. E qual é a melhor forma de restabelecer o governo de Israel? O reino de Deus, no caso, o reino monárquico judaico. Como que ele faria isso? Trazendo de novo a arca. Assim como Davi trouxe a arca para iniciar o reino em Israel, também Jesus era Jeremias reaparecendo com a arca. Aí Jesus vem e ainda recebe outra resposta dos seus discípulos. E outros, alguns dos profetas, versículo 14. Algumas pessoas diziam: Jesus pode ser qualquer profeta reencarnado. Olha a doutrina da reencarnação, interessante, né? Ou pode, porque na época eles não falavam reencarnado, eles falavam ressuscitado, né? Mas alguns dos profetas que já viveram, né? Ou um profeta novo, um novo profeta enviado por Deus. Mas ninguém confessava ser ele o Messias prometido. Aí ele pergunta aos discípulos: e vocês? Quando vocês são questionados pelas pessoas, quando as pessoas perguntam quem sou eu, o que vocês falam?
qual é a confissão de fé da igreja sobre quem é Jesus? Aí Simão tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo. Ou seja, eu tenho falado que o Senhor é o Messias prometido. Mas eu tenho falado que o Messias prometido é o Filho de Deus. Desculpe. Então, Jesus diz: Você é feliz, você é bem-aventurado. Por quê? Porque carne e sangue não te revelam isso, mas somente o Pai que está no céu é que dá à pessoa tal revelação, tal iluminação, para a compreensão de quem é a pessoa de Cristo. Aí ele vem dizendo: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O interessante é que Pedro disse que Jesus é o Filho de Deus, e por causa dessa confissão, Filho de Deus, é que Jesus foi crucificado. Não somente por causa da confissão de que ele era o Messias, mas ele estava assumindo o título de Deus. Ou seja, coigual, consubstancial, coeterno com Deus. E daqui nós temos a doutrina da Trindade, de que Deus é três pessoas numa só essência. E mais à frente você vê os apóstolos dizendo que o grande Deus eterno, ele se fez carne e viveu entre nós. Que havendo Deus outrora se revelado pelos profetas, agora ele mesmo desceu do céu e viveu entre nós. Então Jesus é Deus. O autor aos Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje ele mesmo nos fala através do seu Filho. Mas quando nós falamos Filho de Deus, nós não temos uma ideia de uma pessoa que foi criada por Deus, porque se ele é Filho de Deus, ele é eterno. Ele nunca veio a existir, ele sempre existiu. Ele também é onipotente, ele também é atemporal, ele também é infinito, ele também é onipresente. Então todos os atributos de Deus são assumidos por Cristo. Por isso que Paulo fala que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E essa confissão, ela é forte. Por quê? Porque ele diz que sobre esta confissão, é claro que não é sobre Pedro, porque nós temos duas palavras aqui: Petros, que significa pequenos fragmentos de pedra, e Petra, que significa pedra. Então, sobre Jesus, ou sobre a confissão de fé de que Jesus é Deus, é que a igreja está firmada. Sobre esta confissão eu edificarei minha igreja. Então, qual que é a mensagem da igreja cristã para o mundo? Jesus é Deus. O Filho de Deus, ele veio ao mundo para nos resgatar da nossa vã maneira de viver e nos reconciliar com o Pai. Só que ele e o Pai são um só Deus. Então a igreja não prega que Jesus é um grande profeta. A igreja não prega que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. A igreja não prega que Jesus foi um grande mestre da moral. C.S. Lewis disse que ou você chama Jesus de louco, ou você chama ele de Deus. Por quê? Porque nenhum psiquiatra, psicólogo ou mestre vai falar com você que ele mesmo é o caminho. Ele mesmo é a verdade, ele mesmo é a vida. Quem vê a ele, vê Deus. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Aquele que não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então são confissões muito fortes, que não nos deixam margem para essas confissões
de que Jesus é apenas um eminente mestre da moral. Ele não deixou lugar para isso. Então, ou você crê que Jesus é Deus, ou você não crê que Jesus realmente foi um homem que foi. Você pode chamá-lo até de falso profeta, como muitos chamaram. Ou você chama ele de falso profeta, como disse C.S. Lewis, ou você dobra os seus joelhos e confessa que ele é Deus. Tanto que quando Tomé, na sua dúvida, pediu sinais, quando o Senhor apareceu no meio dos discípulos, ele disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus, então, ele é a pessoa teantrópica, 100% Deus, 100% homem. Outro ponto importante: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. E ele advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse que ele era o ungido de Deus, o Cristo, o Messias prometido. Essa passagem para alguns não comprova a divindade de Cristo, mas a palavra filho do Deus vivo é a nossa tese, nós que acreditamos que esse texto fala justamente da divindade de Cristo. E a divindade de Cristo é uma doutrina inegociável. Se você não acredita que Jesus é Deus, se você não acredita na doutrina da Santíssima Trindade, então não há como você falar que você é um cristão. Você pode ser de uma seita, você pode ser judeu, você pode ser qualquer coisa, menos um cristão, porque a doutrina da Santíssima Trindade, ela é inegociável. E o interessante é que essas chaves do reino de Deus é a proclamação de Cristo como o Messias, que aconteceu em Atos capítulo 2 e na casa de Cornélio. A inauguração veio através de Pedro, que pregou em Atos 2, dizendo que os judeus haviam crucificado o Senhor da vida, o Messias prometido, e na casa de Cornélio, quando o anjo disse a Cornélio para mandar os seus servos procurarem Pedro, Pedro veio e pregou, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Então isso aqui é a inauguração da proclamação. Jesus disse: por enquanto não falem sobre isso, mas Pedro, eu te darei a prerrogativa, eu te darei a mensagem, o primeiro a pregar essa mensagem, como o Pai te deu essa revelação, você será aquele que pregará pela primeira vez que eu sou o Messias, inaugurando assim o reino de Deus, estabelecendo visivelmente o reino de Deus. E, por fim, nós falamos o seguinte: o propósito da existência da igreja é prestar culto a Deus. E essa adoração é especificamente a pessoa de Cristo. Nós nos reunimos para culto a Cristo, a Jesus, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, como diz em João 17, Jesus ora falando: Pai, glorifica o teu Filho. Então qualquer igreja que tente colocar uma pessoa da Trindade em lugar mais elevado que a outra, e que se reúne com propósitos, senão de prestar culto ao Deus triuno, não é uma verdadeira igreja. Então, o que te motiva a ir à igreja? Por que você vai à igreja no domingo? Se não for para prestar culto, adoração, então a sua ida não está de acordo com o propósito da existência do lugar de oração. Eu venho na igreja
porque eu tenho necessidades. Jesus fala: buscai antes o reino de Deus. Deus conhece as suas necessidades. Então muitos vão à igreja hoje por causa daquilo que Deus proporciona, e não por causa daquilo de quem Deus é. Então, o culto nós temos oração, adoração e proclamação do sacrifício e da divindade de Cristo. Qualquer reunião que não faz isso é apenas um ajuntamento de pessoas. E esse ajuntamento de pessoas com propósitos egoístas, buscando a Deus por propósitos egoístas, não pode ser chamado de igreja. Então nós nunca criticaremos a igreja, porque a igreja é santa. A igreja ama o Cordeiro de Deus. Ela proclama a divindade do Senhor Jesus. Ela adora e serve somente ao Senhor Jesus. Agora, isso que nós criticamos, que talvez alguns tenham a coragem de chamar de igreja, nós criticamos porque sabemos que não é igreja. É apenas uma turba, é um grupo de desocupados, de pessoas interessadas no seu próprio ventre. Se não tivesse doente, não ia na igreja. Se não tivesse pobre, não ia na igreja. Só vai à igreja por causa de suas próprias necessidades. Por isso, muitos pregadores, entendendo que o povo é assim, pregam em conformidade com a necessidade do povo, e não o santo evangelho. Mas se a igreja retornar à pregação de que Jesus é Deus, e que Deus, ele estabeleceu um tempo em que ele levanta verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, eu todavia me alegrarei no Senhor. Se a igreja retornar a essa pregação, com certeza a igreja evangélica no nosso país não será mais 30%, será 5%. Porque eu te falo que 70%, uma média aí, pode ser até mais, dos que estão hoje na instituição religiosa, que muitos chamam de igreja, são pessoas irregeneradas, não nascidas de novo, não conhecem a Deus, mas estão ali porque a igreja tem proclamado uma espiritualidade materialista. E se você quiser ver realmente a operação do Espírito Santo no seio da igreja, comece a proclamar a divindade de Cristo, como ele fez: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Naquele dia os 70 discípulos o abandonaram, 20.000 pessoas o abandonaram, e ele perguntou aos discípulos: e vocês, não querem ir também com ele? Com eles? E Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aí ele disse o seguinte: vocês falam isso porque eu vos escolhi, só que um dentre vós ainda é o diabo. Então Jesus não estava preocupado com o crescimento numérico. Ele tinha 11 discípulos. Ele não se admirava porque ele conhecia o coração da multidão, e ele sabia que aquela multidão só estava indo ali em busca de pão, em busca de sinais. Então, pastor, eu pergunto a você: vale a pena ter uma igreja cheia de pessoas vazias só para que você tenha uma estabilidade financeira, uma casa própria, um plano de saúde e possa comer bem? Vale a pena você negociar os seus valores absolutos em nome de ser um líder de um grupo de pessoas irregeneradas que abusam do sagrado só para receberem a satisfação da sua carne? Então eu desafio você, pastor, em nome do Senhor, a abandonar esse lixo que você tem pregado, essa blasfêmia maldita que você tem pregado,
esse falso evangelho que você tem pregado, e você sabe que é falso, essa teologia desgraçada da prosperidade que você tem pregado, e que você retorne à palavra de Deus, e confesse que Jesus é Deus. Aí você pode perder o seu cargo, aí você pode perder o seu conforto financeiro, mas você pode ter uma consciência limpa diante de Deus, e ser chamado de um homem de Deus, que veio proclamar a mensagem de que o grande Deus eterno habitou em carne entre nós, para reconciliar consigo o mundo. Então eu quero ver se você tem essa coragem, porque é difícil, não é?